Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Almeida e vocês estão na Multiplique Suas Ideias. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. A peça que vocês vão aprender hoje é uma sugestão para o Volta às Aulas. Preparei para vocês um estojo que é 3 necessaires e 5 espaços. Olha só que lindo! Vocês vão aprender detalhadamente a fazer essa peça que tem 1, 2, um estojo interno com zíper, então 3, mais um espaço aqui, 4 e 5. São 5 espaços para acomodar tudo que você precisa transportar numa peça muito charmosa. Vamos lá aprender comigo? Eu só peço para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrita, ativa as notificações para você ser avisada sempre que tiver uma novidade por aqui. E se você gostar do nosso trabalho, não esquece de clicar no joinha, tá bom? É muito importante para o crescimento do canal. Vamos lá? Essa peça eu vou confeccionar com vocês em tecido. E para fazê-la eu separei 2 partes de 14 centímetros por 25 de tricoline e 4 partes de 15 por 25. Esse meu tricoline, eu coloquei ele sobre uma manta R2, fiz aqui uma costura ondulada só para fixar o meu tecido na manta e dar uma estruturação. Para o forro, eu cortei 4 vezes 15 por 25 no nylon emborrachado e 2 vezes 14 por 25 também no nylon emborrachado. Você pode usar o forro da sua preferência, pode ser até o tricoline mesmo. Separei uma medida de 27 centímetros de zíper e uma medida de 36 centímetros de zíper. Vamos precisar também de 2 cursores. Vou pegar primeiro a minha medida menor, que é de 14 centímetros por 25, e no verso da minha medida eu fiz uma marcação com 3 centímetros da borda, então 3 centímetros da borda para dentro, 3 centímetros da borda para dentro e 3 centímetros daqui para dentro. E aqui também fiz uma marcação com 3 centímetros de distância. Fiquei então, olha, com essa marcação aqui, que é onde nós vamos costurar. Essa mesma marcação eu vou fazer nas 2 partes menores. E nós vamos pegar uma parte maior por vez. Vou colocar direito com direito do meu tecido. Alinha aqui a parte de baixo do tecido, bem alinhadinho. E eu vou fazer uma costura bem em cima dessa marcação, iniciando aqui nessa linha que eu marquei com 3 centímetros de distância e finalizando aqui nessa marcação também. Feita essa costura, nós vamos ficar com ele assim, olha, aqui fica como se fosse um bolsinho, tá? Nós encontramos direito com direito e as laterais ficam assim. Mas eu quero começar trabalhando com esse meu tecido aqui rosa. Então, eu vou pegar esse meu de borboleta, olha, vou trazer ele todo pra dentro e vou prender ele dobradinho assim por enquanto. Vou pegar a minha outra parte menor e mais uma parte aqui, olha, do espelho maior e vou fazer a mesma coisa. Fiquei então já aqui, olha, com as minhas 2 partes menores com uma parte maior fixada. Agora, nós vamos determinar, olha, que a parte que ficou, o bolsinho aqui, que ficou aberta, é a parte de cima do meu tecido, tá? Se o seu tecido tiver direção, estampa, você se guia pela própria direção. Aqui, então, eu vou me guiar, olha, pela parte aberta aqui do bolsinho. Vou pegar minhas 2 medidas de forro, que são as 2 medidas menores, e a minha medida menor de zíper. Vou posicionar o meu zíper, então, aqui, olha, na parte de cima, direito com direito. Vou pegar o meu forro, vou colocar também direito com direito. No nylon emborrachado, o direito é a parte que tem um acetinado, tá? Então, eu vou colocar o direito para baixo. Vou alinhar aqui bem certinho, margem com margem, e vou fazer uma costura com meio centímetro de margem. Vou jogar tecido e forro para um lado, puxa bem o zíper assim pro outro, ó, vamos fazer aqui aquele pescoço. Agora, vamos repetir aqui do outro lado, olha, a parte do bolsinho fica pra cima, direito com direito, e o forro direito com direito. Alinha bem direitinho aqui, ó, e vamos fazer uma costurinha com margem de meio centímetro. Já vamos passar aqui o cursor, pode deixar ele aqui no centro da nossa peça, tá?
Agora, nós vamos alinhar direito com direito aqui, olha, do tecido principal, o forro pra lá. O zíper, você vai jogar ele para o lado do forro. Encontra aqui bem direitinho, costura com costura, deixa o zíper aqui para o lado do forro, tá bom? Agora, nós vamos fazer uma costurinha iniciando aqui do forro. Vamos fechar toda a volta e deixar aqui um espaço para desvirar a peça. Deixa assim, olha, um palmo aberto, tá? Então, eu vou começar a costurar aqui. Lembrando de aqui, olha, quando chegar no zíper, deixar o zíper para o lado do forro, tá bom? Deixar ele assim, olha, tombado pro lado do forro. E nós vamos fazer toda a volta, deixando uma abertura aqui. Aqui nos cantinhos, você pode cortar assim, olha, tirando todo o excesso, bem pertinho da costura, mas sem cortar a costura, tá? E agora com bastante cuidado, porque tem alfinetes aqui, olha, prendendo esse nosso tecido de fora, tá? Pra não machucar você, com bastante cuidado, agora nós vamos abrir o zíper aqui por essa abertura e desvirar essa peça. E essa abertura que nós deixamos, você vai trazer a bordinha pra dentro, a margem de meio centímetro, que é a que nós estamos usando de costura. E agora nós vamos fechar aqui, olha, com um pontinho bem na bordinha. E pronto, olha só, ficamos aqui com essa parte presa aqui o tecido e uma nécessaire já presa aqui no centro. Então, a nécessaire também tem, olha, 2 bolsinhos aqui. E agora, nós vamos trabalhar as partes de fora do nosso estojinho, com essa parte aqui que nós acabamos de finalizar. Vamos pegar 2 medidas do forro maior, que é o forro nessa medida desse tecido meu de borboleta, que é a parte maior, de 15 por 25. Vou pegar ele, vou colocar direito com direito, olha, reparem que eu estou com a minha nécessaire, eu vou considerar agora esse tecido aqui de baixo. Então, esse aqui de cima, eu vou dobrar, tá? Vou trabalhar primeiro esse aqui de baixo. Vou pegar o meu forro, vou colocar direito, com essa parte aqui de baixo, e nós vamos costurar aqui com margem de meio centímetro. Costurei aqui, então, olha, nessa parte de baixo, vou jogar ele lá pra trás, abrir bem a costura aqui, ó. E vou fazer aqui um pesponto. Agora, aqui do outro lado, eu vou repetir com o outro forro, ó. Vou colocar direito com direito. E vou fazer uma costurinha aqui com margem de meio centímetro e depois fazer um pesponto. E olha só, ficou assim, com o forro já presinho aqui com o acabamento. Vamos pegar agora as 2 últimas partes e o nosso zíper maior. Vou separar ele aqui, olha, em 2 partes. Se o seu tecido tiver direção, você vai deixar olhando um para o outro. Então, com a direção para cima, para cá, e com a direção para cima, para cá. Para que a gente possa prender o zíper aqui de forma espelhada. E o zíper, nós vamos prender direito com direito. A cremalheira vai ficar aqui, olha, para esse lado do nosso tecido. E nós vamos começar 2 centímetros da borda. Então, eu vou pegar a minha fita, vou fazer uma marcação aqui com 2 centímetros, com uma caneta que depois eu consigo apagar com o calor do ferro, tá? Nessa marcação que eu fiz, eu vou costurar o meu zíper nessa posição primeiro, ó, fazer uma costurinha aqui bem na bordinha. Fiz essa costura, eu vou trazer ele agora alinhando aqui com a margem aqui de baixo, ó. Ele vai fazer aqui uma preguinha, que você vai dobrar ela aqui pra cima também, olha, dessa forma. E vou alinhar ele aqui. E aqui, chegando 2 centímetros antes, eu vou parar a costura. Então, eu vou costurar. Quando chegar aqui 2 centímetros antes da borda, eu vou finalizar a minha costura. Vou marcar já aqui, olha, essas mesmas posições do outro lado, tá? Eu fiz essa costurinha bem na bordinha, só pra já prender aqui o meu zíper no lugar. E agora aqui, olha, eu vou repetir. Por que que eu deixei meus tecidos nessa posição? Se eu deixar ele só um do lado do outro e fizer aqui igual, quando eu for olhar, ele vai estar ao contrário, tá vendo? Então, eu preciso deixar ele nessa posição, um olhando para o outro, para que ele fique os dois com o acabamento encontrando na mesma posição, tá?
Então, aqui, novamente, eu vou fazer primeiro uma costurinha prendendo ele assim, nessa posição, trazer ele aqui pra lateral e fazer uma costurinha até essa marcação que eu fiz aqui. Essas pontinhas aqui do zíper, ó, queime bem, pra ela não ficar desfiando, tá? Já ficou presinha assim na posição correta. Essa parte aqui do zíper, olha, você não vai costurar. E agora nós vamos pegar as duas partes do forro que ficou sobrando. Vamos colocar aqui, olha, direito com direito. Lembre de trazer essa parte do zíper que nós não costuramos aqui pra baixo, ó, pra não costurar ela. E agora sim, eu vou prender com margem de meio centímetro e depois fazer um pesponto. Vamos pegar a primeira parte que nós montamos, que já tem a necessaire embutida aqui. Essa parte aqui de baixo, olha, joguei o forro pra cá, tô com o meu tecido principal, olha. Considere como se fosse só esse tecido principal e o forro, como a gente fecha uma necessaire comum. Então, eu tô com o meu forro pra cá, vou pegar aqui, olha, um zíper meu, vou colocar o forro com forro, tecido principal com tecido principal. Lembrando que eu estou trabalhando primeiro com esse tecido aqui de baixo. Então, esses aqui todos de cima, eu vou jogar eles aqui pra dentro, como se eu ignorasse eles. Vou jogar todos eles aqui pra dentro e vou prender o meu tecido principal aqui com o tecido principal de baixo. O zíper, nós não vamos costurar agora em momento nenhum. Então, você pode jogar ele lá pra dentro, ó. Essa pontinha que tá aqui, que nós não vamos precisar dela agora, tá? E agora, olha, da mesma forma que nós fizemos na primeira necessaire que nós já embutimos aqui dentro, eu vou costurar deixando uma abertura aqui embaixo. Então, eu vou costurar aqui a lateral e deixar uma abertura para desvirar. E aqui, pela abertura, vamos desvirar novamente. O forro também, vamos acertar aqui, ó, e fechar com uma costurinha bem na bordinha. Pode guardar essa ponta do zíper, olha, aqui dentro da necessaire, porque agora nós vamos trabalhar essa última parte, ó. Vou jogar o forro pra lá, tecido principal pra cá. Essa parte aqui agora vai fazer bastante volume, mas é só você ir manuseando, porque nós vamos costurar essa lateral aqui de fora da necessaire, tá? Nós vamos pegar o tecido, olha, forro com forro, tecido com tecido. E agora é a mesma coisa. Vamos deixar uma abertura aqui para desvirar. E nós vamos ter bastante volume. Então, se você quiser deixar até uma abertura um pouco maior aqui, para facilitar para você, pode ser, tá? E aqui, conforme for chegando ó, nas costuras, você vai empurrando bem esse volume lá para dentro, para você conseguir deixar bem certinho aqui, margem com margem para costurar, tá bom? Já ficamos, então, com a nossa necessaire com 5 compartimentos. Esse aqui central de zíper, que foi o primeiro que nós fizemos. 2 bolsinhos menores aqui no meio e esses 2 maiores laterais. É um estojo que também pode ser utilizado como uma necessaire. Nós vamos agora, olha, alinhar bem direitinho aqui o zíper. Olha, encontra aqui curvinha com curvinha. Vai trazendo ele bem esticadinho. Aqui, se ficar uma pontinha maior que a outra, você pode cortar, deixando as duas do mesmo tamanho. E vamos entrar com o cursor. E agora, para fazer o acabamento aqui, eu vou trazer como sugestão essa ferragem aqui, olha, que você encontra na lojinha da Jo como jacaré. É uma ferragem para acabamento de alças e pode ser também, olha, aqui da pontinha do zíper, tá? Eu vou cortar primeiro, olha, na diagonal, as pontinhas aqui da lateral do meu zíper, deixando ele assim, olha, com essas pontinhas diminuídas. Vou passar a chama azul, a parte azul da chama aqui do meu isqueiro, olha, para ele ficar bem seladinho e não desfiar. E essa garrinha, nós vamos encaixar ela aqui, olha, e apertar.
Aqui eu vou fazer primeiro um aperto com a mão mesmo, mas em seguida eu vou pegar um retalhinho de manta e um alicate, vou abraçar, olha, com o retalho de manta e com o meu alicate, eu vou pressionar bem aqui, olha. Sempre com a manta embaixo, e assim você protege e usa o seu acabamento bem justinho para ele não soltar. E pronto, olha só. Coloquei um acabamento aqui na ponta do zíper. Eu gosto de deixá-la compridinha assim, para ser como se fosse também um lugar para segurar. E a sua cliente ou a aluna que for usar, é só abrir todo e ela tem todos esses espaços aqui para acomodar muitos itens nesse estojo. Pode ser uma necessaire também. Aqui cabe também protegido um celular, um dinheiro, já fica num compartimento mais seguro. Tem também espaços aqui, olha, para documentos, para lápis, para o que precisar transportar. Então é isso, meus amores. Essa é a minha primeira sugestão de um estojo, uma peça para a volta às aulas, para que você desenvolva um diferencial aí no seu ateliê e venda muito. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e até as próximas aulas.